Gêneros argumentativos. Esta aula é para você que tem dificuldade ou que tem curiosidade e quer conhecer um pouco melhor sobre esses textos. Meu nome é Guga Valente e eu te convido para conhecer um pouco mais dessa realidade desses gêneros textuais. Vamos aqui a um conceito. Todo texto argumentativo apresenta dois pontos em comum: opinião e argumentos. Esses são os aspectos que gerem praticamente todos os gêneros argumentativos. Não importa qual seja ou onde ele circule, sempre perpassa por esses dois universos. E aí, a gente precisa fazer essa distinção entre esses dois aspectos que comumente as pessoas confundem: opinião e argumento. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Vamos pensar aqui rapidamente que opinião é aquilo que tem a ver com a nossa crença, ou pelo menos com aquela ideia que a gente tem a respeito de algo, e que é uma impressão pessoal que a gente tem, ok? Então a nossa opinião pode ser, por exemplo, uma opinião baseada nas nossas escolhas, nos nossos gostos, ela pode ser baseada nas nossas crenças, ou ainda ela pode ser baseada em fatos, ela pode ser baseada em opiniões de outras pessoas, ela pode ser fundamentada pela ciência, ela pode ser representada, né, ali pela história, enfim, a nossa opinião pode ser montada de maneiras diversas. Já o argumento, por sua vez, vai ser a fundamentação mesmo, aquilo que dá base para que a gente possa defender o nosso ponto de vista em qualquer lugar. Se você tiver uma opinião daquelas do tipo, eu gosto disso porque sim, eu acho que é desse jeito porque é isso e ponto final, né? Tudo bem, não deixa de ser uma opinião. Pode ser uma opinião questionável, mais fácil de você ser rebatido, por exemplo. Mas ainda assim é uma opinião. Agora, uma opinião com argumento, ela necessariamente precisa ser desconstruída. Se você tem um posicionamento a respeito de um determinado assunto e você tem uma base argumentativa que fundamenta essa opinião sua, qualquer pessoa que for debater com você vai precisar apresentar contra-argumentos. Ou seja, ela vai precisar apresentar uma argumentação contrária que possa desconstruir a sua. E isso é muito interessante dentro dos gêneros argumentativos porque nos força, né, a pensar na hora de colocar a nossa opinião de maneira que isso seja sólido, de maneira que isso seja firme. E não necessariamente rígido, porque nós estamos sujeitos a mudar de opinião. E não há problema nenhum em mudar de opinião. É importante que a gente saiba, inclusive, por que a gente está mudando de opinião. Quando eu tenho um ponto de vista a respeito de algo e de repente eu sou convencido de que aquela opinião já não cabe mais, a gente já não vive mais num contexto em que aquela opinião é uma opinião válida. De repente a gente adotar outro ponto de vista e fundamentar esse outro ponto de vista com argumentos melhores, vai nos tornar pessoas também melhores. Então não tem problema voltar atrás, não tem problema ter outro ponto de vista diferente do que se tinha antes. O importante é construir isso logicamente, racionalmente, coerentemente e de preferência com bons argumentos, né? Então existem vários tipos de argumentos que a gente pode utilizar na defesa do nosso ponto de vista. Eu posso recorrer, por exemplo, à citação de autoridade. Então, às vezes eu estou falando de um assunto que é do domínio da sociologia. Eu posso recorrer, por exemplo, a um sociólogo que tenha um posicionamento a respeito daquele assunto e que fundamente, e que me ajude, e que me apoie no meu ponto de vista. Ou então, eu posso recorrer, por exemplo, à comprovação por meio de dados estatísticos. Então, existem vários institutos de pesquisa, de repente eu tenho ali uma pesquisa de uma universidade renomada, tá? E aí eu te aconselho a pegar pesquisas de fontes confiáveis, né? Sempre melhor a gente apresentar, quando for fazer um argumento por comprovação, um posicionamento, né, uma pesquisa que seja de uma instituição séria, de uma instituição respeitada. Então, se você vai pegar uma universidade, pega uma grande universidade, que o seu interlocutor conhece, que ele compartilha desse conhecimento com você. Vai ser mais fácil você persuadi-lo, inclusive, se você recorrer a uma instituição que é mais conhecida do que se você citar uma que só você conhece, não é? Então existe argumento, por exemplo, que é baseado em fatos históricos. Às vezes o meu posicionamento está fundamentado em eventos históricos que vieram acontecendo. Então eu posso utilizar esses eventos históricos como um posicionamento também. Às vezes eu vou confrontar realidades diferentes e aí o meu argumento pode ser um argumento por confronto, né? Então esses tipos de argumentos todos vão ajudar a gente a construir os mais diversos gêneros textuais, dependendo, obviamente, da situação de produção
do contexto em que a gente está inserido e também do tipo de público que a gente tem, né, do suporte que a gente vai usar para poder manifestar o nosso posicionamento nesse texto. E aí a gente tem aqui alguns exemplos que eu gostaria de comentar brevemente também. Então aqui, ó, eu coloquei a dissertação. Bom, se você for procurar no dicionário dissertação ou dissertar, o que você vai encontrar lá é um conceito muito semelhante ao que é exposição, ou seja, discorrer sobre um determinado tema, fazer uma abordagem sobre um determinado assunto. Não se fala na definição de dicionário sobre posicionamento. Porém, a dissertação contemporânea é a dissertação argumentativa. É essa que você vai encontrar nos vestibulares, nos concursos públicos, no Enem, tá? Então, por isso é que a gente diz dissertação simplesmente, mas é uma dissertação que mistura tanto a exposição quanto a argumentação. Então, a dissertação argumentativa é um gênero, por exemplo, em que, além de apresentar uma tese e defender esse ponto de vista, nós precisamos fundamentar esse ponto de vista com esses tipos de argumentos, como alguns desses que eu acabei de mencionar aqui. Depois nós temos o artigo de opinião. Então, diferentemente da dissertação, que ocorre nesse contexto escolar, que acontece ali, por exemplo, no ambiente acadêmico ou do concurso público, fora desse lugar de produção, o artigo de opinião ele se manifesta, por exemplo, nos jornais e nas revistas. A gente vai encontrar artigos de opinião hoje, por exemplo, nos sites também, né? A internet é um grande suporte para a produção e difusão desses artigos de opinião. O que é um artigo de opinião? É um texto que já tem um posicionamento, né, mais crítico em relação a temas atuais, temas polêmicos, e sempre no intuito, né, de mostrar que aquele posicionamento é um posicionamento pessoal. Difere-se um pouco da dissertação, porque a dissertação a gente evita a marca de pessoalidade, né? Nós evitamos ali dizer que somos nós mesmos, em primeira pessoa, que estamos dizendo aquilo. Nós optamos por um ponto de vista mais objetivo, até porque a dissertação ela vem do texto científico chamado dissertação que se produz quando se faz um mestrado, por exemplo, né? Uma pós-graduação. O artigo não, o artigo ele é pessoal. Está muito claro no texto que aquele posicionamento que está sendo defendido é o posicionamento do autor. Então tem uma diferença aí. O texto é mais agressivo, o texto vai lançar mão de recursos como a ironia, né? vai lançar mão de recursos como a ilustração, que não são tão comuns assim na dissertação, porém no artigo de opinião eles são muito bem-vindos. Um outro gênero que a gente tem aqui é o editorial. O editorial ele se assemelha com o artigo de opinião, se assemelha ao artigo de opinião, melhor dizendo, porque ele também é publicado em jornais e revistas, né? E ele também vai defender um ponto de vista com um posicionamento crítico em relação a um determinado tema da atualidade, um tema polêmico, ou um tema que mereça ser falado sobre, né? Qual que é a diferença dele, então, para o artigo de opinião? É porque o artigo de opinião defende um ponto de vista pessoal. O editorial não. O editorial defende o ponto de vista de uma instituição. Imagine que isso que você está vendo aqui é um jornal, tudo bem? Isso aqui é um telejornal, eu sou o âncora desse telejornal. E aí está acontecendo um problema aqui na nossa sociedade, um problema muito crítico em relação, por exemplo, a uma criança que foi violentada e ela tem direito a fazer o aborto porque ela está grávida, tem direito a fazer o aborto, mas tem gente dizendo que a criança não deve fazer. E aí esse jornal aqui, esse telejornal vai se posicionar em relação a isso, defendendo o direito daquilo que é lei de a criança não seguir com essa gravidez adiante, por inúmeros motivos, né? Dentre eles o fato de ela ter sido violentada. Então, a partir do momento que eu, âncora deste telejornal, me posiciono a respeito desse assunto para a sociedade, eu estou fazendo um editorial. Então, o editorial é isso. Mas veja que não é o ponto de vista do âncora, tá? É o ponto de vista do telejornal. Esse é o posicionamento desse veículo de comunicação em relação a esse tema polêmico e atual ao mesmo tempo. Tudo bem? Depois nós temos aqui a crônica argumentativa. Alguns pensam que a crônica é um gênero sempre narrativo, não é. A crônica é um gênero que se espalha e assim como o poema, ele pode ter vários formatos diferentes, né? Então você tem a crônica narrativa, você tem a crônica que é descritiva, você tem a crônica de costumes, você tem a crônica que é engraçada, né? Se você pegar um texto do Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, é muito provável que você encontre uma crônica que é engraçada. E é provável também que você encontre um texto desse autor que seja um encontro do humor com a crítica. E é nesse momento que a crítica surge nesse texto que o autor vai tratar do olhar dele sobre o cotidiano de maneira crítica.
E para isso ele vai apresentar posicionamentos, vai apresentar pontos de vista e vai defender esses pontos de vista também. A diferença de uma crônica para um artigo de opinião seria no fato de que a crônica não tem uma obrigação ou não tem o intuito de convencer ninguém de nada. O artigo de opinião não. Se eu escrevo um artigo de opinião é porque eu quero persuadir você. Eu quero que você passe a pensar da mesma forma que eu. Se eu escrevo uma crônica, a minha preocupação é só em dar meu ponto de vista. Se você vai segui-lo, se você vai acatar esse ponto de vista, se você vai pensar dessa forma, isso é irrelevante, porque a estética do texto vai ser mais interessante, mais importante até, do que o próprio processo de convencimento. O que é curioso, né? Em se tratando de um texto que é argumentativo, que em princípio visa ao convencimento do leitor, aqui não existe essa preocupação em convencer ninguém, mas simplesmente de apresentar o ponto de vista. Tudo bem? Depois nós temos aqui a palestra, tá? Que é um gênero que a gente vai encontrar em inúmeros contextos, né? Vamos pegar um contexto específico aqui para ficar mais fácil. Então, você está fazendo, vamos imaginar, né? Você está fazendo faculdade, você vai entrar na faculdade em breve, com essas aulas aqui, né, do canal Futura. Em breve você vai estar lá na faculdade e aí um dia vai vir uma pessoa de fora, né, da sua área ali, do curso que você escolheu, para dar uma palestra lá dentro da sua faculdade. Essa pessoa vai falar sobre o tema X, o tema que é a investigação científica dela, que ela fez a tese de doutorado dela sobre isso. Então vai parar a faculdade e todo mundo vai lá para o auditório para poder assistir a essa palestra dessa pessoa X, né? Dessa pessoa que é estudada, que fez uma tese sobre esse assunto. Quer dizer, essa pessoa vai fazer uma palestra, o texto ele é expositivo, tá? Em princípio, porque afinal de contas ele precisa explicar qual é o trabalho, essa pessoa precisa explicar qual é o trabalho dela. Só que ao mesmo tempo também tem ali o posicionamento dela, porque afinal de contas uma palestra é sempre um recorte, é sempre um viés sobre um determinado assunto. Uma palestra quase nunca é somente expositiva, tá? A palestra contemporânea tem sido muito nessa vertente de exposição e argumentação. Falo sobre um determinado assunto, mas ao mesmo tempo domino, né, e defendo um ponto de vista. Ah, então vamos reunir os alunos aqui porque a gente vai fazer uma palestra sobre educação sexual. E aí decide-se naquela palestra, né, além de falar sobre aqueles tópicos, né, de uso de preservativo, de tomar cuidado, etc e tal, fala-se também, por exemplo, sobre o posicionamento ali da diretora da escola, né, que está dando aquela palestra, sobre como o comportamento dos alunos ali, como é que eles devem, né, pensar sobre aquilo. Então é uma palestra expositiva, mas que tem um posicionamento também. E por fim, para a gente encerrar, o debate regrado, que é um dos gêneros mais legais que tem, porque ele é um gênero interativo, né? Diferente desses outros aqui, que tem um ponto de vista de uma pessoa falando, no debate não. No debate são posicionamentos diferentes que são confrontados, e claro, com suas teses e os seus argumentos. Então, fazendo uma síntese de gêneros argumentativos, a gente tem que esses textos têm em comum a opinião e a apresentação de argumentos. Temos aqui alguns exemplos de gêneros sobre os quais a gente falou rapidamente, e existem muitos outros gêneros argumentativos que vai valer a pena você pesquisar para conhecer mais. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, valeu demais e até a próxima.